Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao IMPcast, o podcast que fala sua língua. Eu sou Michele Rocha e estamos falando do Congresso Mais Informação, Mais Inclusão. E para falar, gente, sobre aba, sobre comportamento, e nós vamos fazer um perfil diferente, um toque diferente. Eu reuni algumas perguntas aqui e ele vai nos responder. Então, as perguntas que vocês fizeram, que os profissionais fizeram, nós vamos responder agora com o Cláudio Sarilo. Cláudio, muito obrigada por estar aqui hoje. Prazer é meu. E já falei assim, gente, tô zerando a vida de novo, porque Cláudio é meu professor e continua aqui uma aula nos bastidores aqui, trocando informação. Então, vou fazer algumas perguntas e ele vai responder. Vai ser aqui um talk show. Cláudio, muitos pais chegam na nossa clínica, né, na nossa atuação, e falam assim, quero que você cure o autismo do meu filho, eu não dou conta. E aí, nós somos mágicos, aba é mágica. Então, uma frase que eu gosto muito que é aba não é mágica, é ciência, né? Mas eu acho que alguns pontos são, né? Se o pai ele disser assim, exatamente essa frase, quero que você conserte, eu quero que você cure, meu filho, não é o momento da gente dar palestra ou sermão, porque autismo é uma condição do neurodesenvolvimento, é uma família que está contando, que está com uma dor importante e que talvez naquele momento o primeiro papel desse profissional é acolher. Não é da palestra. Então, acho que esse é o primeiro cuidado nesse sentido. Então, às vezes, quando recebe o diagnóstico, né, as famílias recebem um diagnóstico, o médico nem sempre gasta um tempo para discutir sobre as implicações, como que tá para a mãe. Então, geralmente, o primeiro profissional, seja ele qual for, fono, TO, psicólogo, né, talvez tenha isso. Então, acho que o ponto vai ser esse, assim, a gente não cura ninguém, porque não tem ninguém doente, objetivamente falando, mas provavelmente chegarão para nós famílias que a dinâmica familiar está muito afetada e prejudicada por conta, seja da dor do diagnóstico, seja por conta de alguma rigidez que aquele indivíduo apresenta, seja por conta, né, de algum comportamento que aquele indivíduo apresenta. Então, acho que cabe a nós fazer esse acolhimento e essa orientação aos poucos. Porque se ela é abrupta de bater de frente, de falar, não, você não pode falar isso, parará, é muito fácil dizer, sobretudo, se você não tem um filho com TEA, coisa do tipo, né? Então, acho que cabe a nós esse acolhimento e essa orientação gradual. E tudo é um processo. Total. Se exato. esse pai tá chegando assim pra gente, é porque ele tá num desespero. Alguma coisa tá doendo muito. Alguma coisa tá doendo Exatamente. muito, né? Então a gente precisa, acolher, entender. Eu acho que é muito importante que você tenha, esse profissional, ele tenha muito claro qual é o seu escopo de trabalho, o seu escopo de competência que vocês fazem. Porque não necessariamente vocês estão alinhados. Então, acho que também um ponto então é isso, uma coisa é essa dor que cabe a nós acolher, parará. Outra coisa é você especificar como você trabalha, como que é o seu processo, né, como que as coisas acontecem. Então, acho que, sobretudo quando a gente está com uma dor, a gente quer que as coisas elas aconteçam rápido, naturalmente, certo? No entanto, em especial as terapias, seja ela de que natureza for, diferente de um remédio de dor de cabeça que você toma 2 horas depois passou, as coisas elas levam tempo, né? Então, só que quando alguém tá com dor, não adianta você explicar isso. Entra por um ouvido, sai pelo outro, mas porque tá doendo, certo? Então você precisa explicar isso 500 vezes, mas é importante que na hora de você contratar, né, aquele serviço, a família que está contratando, né, você ter ali um contrato de trabalho que descreva o processo, que tenha clareza, porque para organizar as coisas, né? Porque se a gente também trabalha muito solto, a pessoa ela pode ser muito pressionada. E se ela não tiver clareza para onde ela está indo, ela pode ir escolhendo intervenções com base na pressão que ela recebe e não necessariamente com base no melhor interesse daquele aprendiz. Legal. Então, a gente não ser tão reativo à dor do outro. Então, só que para isso eu acho que a gente precisa de maturidade. Ótimo. Senão a gente fica tão ansioso quanto a família e em vez de fazer parte da solução, a gente faz parte do problema.
né, e continuar fazendo a manutenção. E esse manejo, ele é difícil, diga-se de passagem. Eu acho que é algo simples, né? Mas é algo que tem que acontecer. Uma coisa que você trouxe é o profissional ceder ali à pressão da família. E aí acaba que desorganiza, né? Eu quero dar resultado rápido e aí vem um processo, às vezes, muito desorganizado. Então, lembrar que precisa seguir um processo. Um exemplo clássico que acontece comigo é assim: não precisa fazer avaliação, eu quero que você vá direto para a intervenção. Isso. Que é um entendimento que a avaliação é perda de tempo e que é a intervenção que vai resolver. Só que, sem uma avaliação bem feita, né, se você não tem um bom plano de ensino individualizado, o PEI do indivíduo, ele é a bússola. Se você não tem uma bússola, você está perdido. Então você tem um barco à deriva no mar, não te leva a lugar nenhum. Então, às vezes, em nome da celeridade, em nome de fazer algo com agilidade, a gente pula a etapa por conta de pressão, no final das contas, vai cair sobre o profissional que quis, tipo, tá bom, vou dar um jeito, não vou avaliar, aí não dá certo lá na frente, a família vai dizer, você fez eu perder o meu tempo de qualquer maneira. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que ter muita clareza dos nossos processos, das nossas etapas, explicando para os familiares, porque pular essas etapas pode prejudicar todo o processo de intervenção. Ótimo. Cláudio, o que muda de fato o comportamento? O que muda é uma pergunta técnica, filosófica. No caso, seria, acho que, um pouco mais técnica. Tá bom. Então, assim, tecnicamente falando, né, dentro de uma perspectiva comportamental, comportamento é uma interação entre organismo e ambiente. Então, essa interação, à medida que a gente vai interagindo, as mudanças vão acontecendo. Ponto. Certo? Assim, acho que a resposta mais rápida é essa. Tanto é que uma coisa interessante da gente pensar sou analista do comportamento, eu sou apaixonado pela ciência, e o problema de quando a gente se apaixona muito por algo é que às vezes a gente fica clubista. E dependendo do contexto, ser clubista é um problema. O que eu quero dizer com isso? Talvez algumas pessoas nível 1 de suporte, que estão ali na beira, assim, sabe, com o pé dentro, pé fora, Sim. mas que fecharam o diagnóstico, embora a gente tenha alguns dados importantes, né, de depressão, ansiedade, pessoas de nível 1 de suporte, então acho que tem que ser acompanhado isso, mas talvez aquela pessoa ela não precise necessariamente passar por um processo de psicoterapia. Não é porque obrigatoriamente, né, aquela pessoa ela tem ali o diagnóstico que a única maneira dela mudar ou dela aprender de mudar o comportamento é dentro da terapia. Por quê? Os pais, os professores, são os maiores planejadores de contingências, os maiores modificadores de aprendizado, de comportamento que eu conheço, certo? Então eles sabem fazer isso muito bem. Agora, é claro que algumas especificidades vai precisar de um acompanhamento de um profissional. Não sei se todas, certo? Não sei se todas. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? A mudança de comportamento, ela envolve quando a gente tem essa mudança, sobretudo do ambiente. E algumas mudanças também do organismo, que vai... E nessa interação é que a gente vai tendo as mudanças. A mudança, ela não ocorre exclusivamente na terapia. Talvez o lance da terapia é que o profissional ele consegue planejar melhor isso. Talvez a mãe faça isso de maneira intuitiva. A professora, talvez ela já tenha, né, um pouco mais de preparo técnico, outros especialistas também. Mas a mudança, assim, sei lá, rede social, vamos pensar isso, e ficar o scrolling infinito. Então, eles sabem como ter a nossa atenção. Eles sabem como mudar comportamento. Não necessariamente é algo bom, algo ruim, assim, né? Mas eles sabem. Não necessariamente eles usam termos análise do comportamento, mas eles sabem. Sei lá, bingo, máquina de azar. Eles podem não dar o nome de reforço intermitente, mas aquilo faz com que as pessoas se engajem, né? Então, tá no mundo a mudança de comportamento. Tá a maneira que eu vou experimentando coisas novas, isso vai me modificando. Mas isso... E na terapia, amplia repertório. Ajuda a ampliar o repertório dessa criança. Essa é a ideia. Porque, veja, eu vou pegar o exemplo, né? Então, a gente estava vendo ali a palestra do Thiago e tal. Desde quando você aprendeu que não pode sentar no colo de homem? Desde sempre. Certo? Então, as mães ensinam isso desde sempre. Então, elas também estão ampliando o repertório. Ótimo. Mas existe, talvez, repertórios mais específicos que essa instrução não é o suficiente para produzir aprendizado. Ótimo. Então, existem tipos de aprendizado
que eles vão precisar de um planejamento muito mais minucioso. Então, coisas que a gente está descobrindo agora, por exemplo, a gente fala muito da atenção compartilhada, que é uma habilidade muito observada em bebês neurotípicos, que basicamente é você pegar um objeto, olhar para o objeto e olhar para a pessoa. Basicamente é isso. Parece simples, teoricamente falando, porque a gente vê isso com tanta frequência e com tanta naturalidade em bebês neurotípicos que parece algo trivial. Quando a gente começou a ter as pessoas com TEA, e aí a gente viu que elas não tinham essa triangulação no olhar, e que isso ajudaria em alguns contextos específicos, beleza, como que ensina isso? E viu que é difícil pra caramba. Então, a gente descobriu que algumas coisas simples, que pareciam que elas aconteciam naturalmente, elas precisam de um planejamento muito específico. Aí entra o especialista. Ótimo. Né? Mas, mais uma vez, há outras formas de aprender que pais, professores, vão dar conta. E há algumas habilidades que vão produzir essa ampliação de repertório, que aí elas vão precisar de um conhecimento muito mais específico para aquilo ser ensinado. Ótimo, ótimo. Cláudio, aí eu já peguei aqui uma perguntinha que a mãe colocou assim. Cláudio, quem é mãe conhece bem esse fenômeno? Na clínica, a criança senta, faz atividade, guarda os brinquedos, parece um anjo, ela colocou assim. E em casa é um furacão. Por que isso acontece? Eu acho que tem algumas explicações, né? Algumas possibilidades, enfim, eu acho que algumas coisas também existe uma incógnita na minha cabeça, né? Vou dar o exemplo da minha filha. Minha filha, ela é neurotípica, e teve uma época que aconteceu alguma coisa assim. Ela voltava da escola, tava tudo bem comigo. Quando ela via minha esposa, ela se transformava, ela gritava, ela chorava, ela se jogava no chão e parará. E esse relato de, tipo, na escola tá tudo bem, quando encontra com os pais, começa a ter uma alteração importante de comportamento, talvez exista uma parcela, né, dessa ocorrência que, assim, não sei qual é a explicação mais razoável para isso, mas eu diria que acontece. Acho que o primeiro ponto é, não sei, algo acontece ali, né? Outras, aí agora, fatores mais ambientais relacionados a isso. Eu tinha um menino que uma vez a mãe tava dirigindo e ele teve uma crise no carro, ele puxou o cabelo dela. Aí ela virou o volante, quase bateu, assim, foi por pouco, não teve um acidente. Nesse momento do quase bater, ela falou um palavrão, certo? Aquele palavrão bem grandão que a gente tem na língua portuguesa. E aí, beleza, no dia seguinte, na escola, todo mundo fazendo lição, ele lançou esse palavrão, assim, com uma pronúncia de cada vogal, cada letra desse palavrão. O pessoal já me conhecia, eles olharam pra mim, eu falei, tipo, segue o jogo. Todo mundo fingiu como se nada tivesse acontecido, ele falou mais 2, 3 vezes, parou. Ao decorrer do tempo, quando ele via a mãe ou os avós, ele falava e mais tanto que eu tinha que até que pesquisar. Eu falei, isso é um palavrão? Tipo assim, eu nem sabia mais já que era. E ele falava um monte de palavrão. E aí o que acontecia? Quando ele falava palavrão, na presença dos pais, rolava o sermão da montanha, os avós também. Nossa, mas é um menino tão bonito como você, inteligente, não pode, falando uma coisa feia, parará, parará. Então, neste caso, ele falava palavrão, né, com os pais e não falava na escola, porque tinha um fator de atenção envolvido. A gente não ligava. Ele não produzia nada com isso, a gente fazia com que ele tinha atenção por outros caminhos. Então ele tinha bastante atenção, porque não dar atenção também não resolve. Ele tinha bastante atenção fazendo outras coisas. Os pais, querendo que isso diminuísse, enfatizavam muito e isso só aumentava. Agora, ele guarda os brinquedos na clínica e ele não guarda em casa. Vamos explorar possibilidades. Primeira parte a análise do comportamento aplicado, ela tem 7 dimensões. 8, agora a compaixão é uma delas. Uma delas é a generalização, ou seja, se eu ensino uma habilidade que acontece só no meu consultório, ela é inútil, porque eu, como clínico, tenho uma passagem temporária na vida daquela pessoa. Tudo que eu ensino, ela precisa, sobretudo, acontecer para fora do meu consultório. A vida é fora do consultório, não é no meu consultório. Então, se eu estou planejando uma habilidade e esse comportamento ele acontece na minha clínica e não na casa do meu aprendiz, a minha intervenção não acabou, ela está só começando. Então, o primeiro fator é esse, é generalização. Só que a generalização, às vezes,
Geralmente, a brincadeira é para comportamento inapropriado. Generaliza que é uma beleza, Rápido. tipo isso. Ele ouviu o palavrão com a mãe e no dia seguinte tá falando na escola. Mas quando ele aprende uma habilidade adequada, não é esse passe de mágica que começa a acontecer em vários lugares automaticamente. Verdade. Então, às vezes, você não faz um mega planejamento e você ensina uma habilidade aqui, ela começa a aparecer em vários lugares. Uhum. Então, eu ensino ele a cumprimentar na clínica, ele começa a cumprimentar, né, em todos os lugares. A família fala, nossa, agora ele tá dando oi, tá dando tchau, tá cumprimentando, que bacana. Às vezes, não. Então, um dos autores desse texto, eles falam assim, a generalização não deve ser lamentada, do tipo, não generalizou, ela tem que ser planejada. Uhum. Então, parece que a próxima etapa é uma orientação parental para que esses mesmos comportamentos ocorram na casa do indivíduo. Ótimo. E aí, o próximo passo é como essa mãe organiza esse ambiente, como é esse ambiente. Então, se pede para guardar, não guarda, alguém guarda por ele. Que consequências isso produz? Eu acho que isso é modificação de comportamento. Não o que modifica o comportamento, é a consequência. Uhum. Tudo que acontece depois da resposta ou aumenta ou diminui aquilo de probabilidade de acontecer no futuro. Ótimo. Então a gente vai precisar, essa equipe vai precisar ter um cuidado maior com essa família para que tenha a extensão dessa habilidade. E a mãe, né, eu entendi que a mãe fez a pergunta, ela vai ser o papel central para a extensão dessa habilidade, para a generalização dessa habilidade. Ou seja, orientação parental. Orientação parental. É que é importante dizer que orientação parental não é palestra. Uhum. Não é eu ficar 1 hora falando para a mãe o que ela tem que fazer. Isso até pode fazer uma parte. Por exemplo, eu preciso explicar para a família que o comportamento ele tem um antecedente, uma resposta e uma consequência. Tudo que acontece depois é o que mantém. O que acontece antes é o que, de alguma maneira, indica o que precisa acontecer. Sei lá, né? Então, o que acontece antes? Se o semáforo tá verde, eu posso atravessar na faixa de pedestre. Se ele tá vermelho, não. Então isso é o que acontece antes. É o contexto, dá pistas do que eu preciso fazer ou não. Tem a resposta e a consequência. Então, eu preciso explicar isso para ela. Talvez isso é por meio de palestra. Agora, mais importante do que palestra é, mãe, entra aqui na minha sessão, agora você vai pedir para ele guardar. Ótimo. Aí vamos ver o que tá rolando? Porque às vezes é o jeito que a mãe fala. Uhum. É o jeito, ela dá um... Você entendeu? Então, a gente aprende também por modelo. Então, a orientação parental não pode se resumir a eu verbalmente falar o que a família tem que fazer. Eu preciso dar modelo, né? A literatura, ela divide treino parental de orientação parental, por exemplo. Então, o treino parental, na verdade, eu acho que é a educação parental, eles dividem isso, né? Uhum. Então, o treino é prática, você vai fazer comigo. Então, você vai guardar primeiro na clínica, você vai me mandar vídeo de você guardando na nossa casa, a gente vai analisar e vai discutir. E a educação é eu te explicar o que é comportamento, como ele muda, como que você planeja, o que é brincar, piriri, pororó. Eles podem ter as duas coisas. Só que o que diminui o estresse dos pais? Treino. Não é palestra. E às vezes é entendido orientação parental como a sessão tem 50 minutos, aqueles últimos 10 que eu peço para você fazer coisa, tipo, isso é orientação parental. Isso pode ser um feedback, você pode dar orientação, etc., no sentido mais amplo da palavra. Mas se a gente está dizendo orientação parental, tal qual ela deve ser, ela tem que ser estruturada. Ou seja, o momento só eu e a família, eventualmente a criança pode estar. Sobretudo, eu tenho que dar modelo, peço para o pai fazer, eu coleto dado, eu ensino o pai a registrar. Então, isso aí a gente está falando de uma orientação parental estruturada e planejada para produzir essa generalização, por exemplo, desse comportamento de sentar, guardar brinquedos, que foi o que a colega trouxe. Legal, legal. Agora é uma pergunta de uma profissional, de uma TO. Ela colocou, como o profissional de integração sensorial pode apoiar o analista do comportamento a entender se a criança está ignorando uma regra ou se ela está em sofrimento por conta do barulho, da luz ou da textura? Eu acho que é quebrando o pau, brincadeira. Eu acho que é discutindo, né? Porque o analista do comportamento, via de regra, ele vai fazer uma análise mais ambiental. Então, por exemplo, a terapeuta ocupacional, ela vai ter esse olhar, poxa, será que é a luz? Será que é o som? Será que né? Ela vai ter outros elementos para compor isso. Então, via de regra, quando a gente lida com comportamentos interferentes e tem uma terapeuta ocupacional no caso, é discutindo que a gente vai encontrando a intersecção entre as variáveis ambientais e, se for o caso, as variáveis sensoriais e como elas se conversam
e aí pra gente pensar nessa intervenção. Uhum. Então, eu acho que assim, né, a melhor forma de apoiar é a gente conversar. Uhum. Só que, então, para isso, você precisa ter alguém que tenha disponibilidade, interesse e que tenha a maturidade de discutir. Porque o que acontece é, cara, eu não concordo com o que você falou. Uhum. Não acho que é por aí, eu entendo de outra maneira. Então, eu percebo que, às vezes, na verdade, eu sinto que a gente tá numa grande quinta série com pós-graduação. Porque se eu falo que eu não concordo com você, veja, eu não tô te ouvindo, não tô dizendo, nossa, você não sabe o que você tá fazendo, você é um profissional incompetente. Não, só tô dizendo, eu não concordo com isso, acho que é outra coisa. E tipo, como se você estivesse, sei lá, xingando até a 10ª geração da família da pessoa. É verdade. Então, resolução de conflitos, eu tenho sentido uma habilidade muito in-depth em uma parte dos profissionais. Uhum. Porque é isso, assim, pra gente analisar algo complexo, eu ponho minha opinião, você põe sua opinião, a gente discorda, a gente concorda, né? Então precisa ter esse dar e receber feedback sem levar pro pessoal, sem ficar chateado e coisa do tipo. Então, eu acho que essa é a melhor maneira de se apoiar é conversando. Só que para conversar, eu acho que tem alguns outros pré-requisitos interpessoais, como dar feedback, receber feedback, concordar, discordar, respeitar limite de atuação. Tem muito analista do comportamento que não respeita limite de atuação de outras especialidades, como a terapia ocupacional. Uhum. Então, aí a profissional também precisa pôr esses limites. Então, achar esse meio termo é desafiador. É desafiador. Mas é possível, mas dá trabalho. Porque normalmente fala, não é comigo. Comigo não morreu, né? É um clássico, né? Não tá comigo. Ou então é tipo, não, é só comportamento. O analista do comportamento é que lute. Nossa, só comportamento é muito bom também, né? Exato. E não é uma integração entre isso. Então, se a gente tiver outros olhares, melhor. Se não tiver, a gente usa ali o profissional que tem mais disponibilidade para seguir na análise. Mas é isso. A evidência, ela é interdisciplinar. Uhum. Então, é pouco provável que a única pessoa que vai resolver tudo vai ser o analista do comportamento, Exatamente. vai ser a terapia ocupacional, vai ser a fonoaudiologia. Geralmente é uma integração entre esses saberes. Sensacional. Cláudio, é uma pergunta muito extensa, mas eu acho que a gente pode explicar um pouquinho de uma forma acessível para os pais o que é crise e o que fazer na crise. Perfeito. Vamos pensar a crise como um ciclo, certo? Então vamos dizer isso que a gente está chamando de crise. Que a pessoa ela já não te ouve, não adianta conversar com ela, ela tá se jogando no chão, gritando, se batendo em todo mundo. Esse é o pico da crise. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É redução de dano. Tá se batendo? Segura a mão. Tá batendo a cabeça? Põe alguma coisa para proteger, para não bater. É o lugar que você tem menos possibilidades do que fazer, é exatamente nesse lugar. A nossa preocupação, eu entendo que o que fazer na crise, protege. Se protege, protege a pessoa. Ponto. É o que dá para fazer. A grande intervenção é tudo que acontece antes e depois dela. Então vamos tentar imaginar didaticamente que a gente tem uma curva de Gauss, um balão, tipo um balãozinho, vamos imaginar assim, um balãozinho, né? E o pico da crise, um vulcão. Imagina que o bico do vulcão, a erupção, é a crise. A gente vamos pensar tudo que tem embaixo dela, certo? Então a gente tem quando a pessoa tá bem. Quando a pessoa está bem, é ali que a gente tem que gastar todo o nosso tempo, toda a nossa energia para ensinar habilidades para essa pessoa. Habilidades de lazer, brincar, se comunicar, tudo que for aumentar a qualidade de vida dele e da família. É no funcionamento estável. Aí, via de regra, antes da crise, didaticamente, a gente tem o que a gente chama de pré-crise. Então, você tem pré-crise 1, 2 e 3, certo? Pré-crise, então, às vezes tem um pré-crise, eu tenho criança que quando ela começa a dar muita risada, eu falei, ferrou, ela vai entrar numa crise. Eu tenho criança que, quando ela fica quieta, quando ela olha pra baixo, que faz estereotipia. Então, o fato é, uma crise dessa intensidade, dificilmente, eu disse dificilmente, não quer dizer que não aconteça, ela é de 0 a 100 tão rápido. Geralmente há sinais. Esses sinais eles podem ser curtos, rápidos e etc. Mas há sinais. Então, o nosso segundo trabalho vai ser identificar todos esses sinais que acontecem antes da crise. E o objetivo sempre será manter essa pessoa bem. O principal objetivo vai ser garantir que essa pessoa ela esteja bem, emocionalmente bem. Eu sou de uma época que, assim, demanda dada é demanda cumprida. Então você tem que fazer a pessoa, ela tem que fazer custe o que custar.
Hoje já não tem mais esse entendimento quando a gente está falando de terapia, quando a gente está falando de manejo de comportamento. O nosso entendimento é que mais importante é que emocionalmente ela esteja bem e no funcionamento estável, a gente ensina o que ela precisa aprender. Então, as nossas maiores ações estão aí. Que, resumidamente, seria a gente ensinar o máximo de coisas para ela. Então, como a brincar, porque brincar eu ensino tolerância, brincar eu ensino frustração, ensinar ele a se comunicar. Então, quando ele quer comer, quando ele quer, sei lá, pegar algum item, quando ele quer sair de algum lugar, tudo aí tem oportunidade de comunicação. E pré-crise, a gente vê os sinais. Os mais sutis possíveis e imagináveis. Tem uns que são mais evidentes, que é um aumento mais gradual de irritabilidade, recusa a fazer, pouca colaboração e assim por diante. Então, esse é o nosso foco, manter esse indivíduo bem. E a grande questão é que, dependendo da complexidade, vai ser muito difícil para a família ensinar isso sozinho. Porque a próxima pergunta tá aí, o que eu ensino para ele? É isso, se comunicar, como? Se ele não fala, qual é o melhor tipo de comunicação para ele? Então, dependendo da complexidade do caso, o que ensinar vai precisar de uma equipe especializada. As grandes áreas são essas: autocuidado, comunicação, lazer, né? Enfim, estratégias de regulação sensorial, que vai precisar de uma TO, né? E por vezes, você tem várias dicas na internet, mas são os profissionais especializados que vão conseguir orientar nesse caso, para essas especificidades. Depois da crise, é muito natural que, por exemplo, a pessoa ela goste, sei lá, ela gosta muito de café. Aí eu ainda acabei de sair de uma crise. Aí você, Klaus, vamos tomar um café? Eu não quero. Vou jogar um café na tua cabeça, eu não quero, né? Então, a gente também precisa entender que pra gente retomar com a vida normal, seguir com a rotina, o que eu quero que aconteça, ela precisa estar bem. Um sinal que ela pode estar bem é quando ela começa a aceitar coisas que geralmente ela gosta. Porque é comum que imediatamente ou pouco tempo depois da crise ela nem queira as coisas que ela gosta. Parece que nada vai acalmar ela. Sim. Então esse vai ser um ponto para que também a nossa reintrodução na rotina seja gradual e não abrupta, porque se for abrupta pode empurrar ela novamente para crise e a gente ficar nesse ciclo sem fim. Coisas que eu vejo que é comum também de acontecer: a criança já tá no comportamento pré-crise, ou seja, ela tá um pouco nervosa, irritada, e ela grita. Aí ela gritou. Aí vamos dizer assim, pô, mas é errado pra criança que gritou, ela pode pedir. Mas se ela tá num pré-crise, eu falo assim, assim, pede direito. Cara, às vezes vai explodir. Dá um negócio pra ela, né? Porque ensinar a comunicação pra ela vai ser em outro lugar. Vai ser no funcionamento estável. Não quando ela já tá pistola da vida. Então eu acho que esse time do que ensinar, sobretudo comunicação, quando é posto nesse momento pré-crise, é péssimo. Então, comunicação, toda essa parte de frustração, toda essa parte emocional, a gente tem que estar bem. Se você quer aproveitar aquele momento que ela tá pistola para ensinar alguma coisa, a chance, sobretudo se ela tá adquirindo aquilo, não é uma boa ideia. Agora, vamos dizer, ela tá super fluente, já em condições mais organizadas, e a gente quer estender isso para o pré-crise, faz sentido, com planejamento. Agora, se eu quero ensinar ela a se comunicar quando ela tá, no momento que ela tá em pré-crise, não dá para ensinar. Cláudio, vamos ter que encerrar. Tá bom. Eu preciso liberar você. Ok. Mas muito obrigada, muito prazer em conhecê-lo pessoalmente. Você é um profissional, assim, referência para mim, eu acredito que para muitos outros alunos, os quais você já ensinou. Muito obrigada e seja sempre bem-vindo ao nosso podcast. Chama que eu venho, que a gente continua essa conversa aí outras vezes, a gente pega outros temas e a gente conversa. Muito obrigada. Eu que agradeço. E, gente, uma aula, né? Perguntas respondidas, faltaram algumas aqui, mas o nosso tempo é pequenininho, mas vamos tentar responder em outro momento. Vamos sim. Muito obrigada, Cláudio. E, gente, vamos lá, continue aí nessa maratona de informação que a gente está passando para vocês aqui hoje. Até lá. Ai, que sensacional. Tem que ir, tá na hora, tem que ir. O bonde tá partindo, Não